Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Aos que estão nos assistindo hoje ou amanhã também, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Bom, estamos na terceira semana de janeiro, já as nossas reuniões de janeiro. Hoje e a semana que vem, dia 28. Quarta-feira, às 14 horas, amanhã e dia 29. E o reinício das atividades regulares que começará dia 4 de fevereiro, terça-feira, às 20h15. Nós estamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã, né? Quem puder nos ajudar doando ou material ou a mão de obra para fazer esses quadradinhos que depois são unidos e colocados e formatados nessas mantas que nós doamos para as casas aqui que trabalham, aqui do bairro, que trabalham com bebês e gestantes. É bonita, né? Como toda casa espírita, também aceitamos doações em dinheiro, roupas, calçados, acessórios, e quem puder colaborar também com notas fiscais sem CPF, que serão doados para o Instituto Amor Rosa. Atendimento fraterno. Quem desejar conversar com um dos trabalhadores, só mandar uma mensagem para nós via WhatsApp ou pelo Facebook e um dos trabalhadores entrará em contato. Ou chegar meia horinha mais cedo. E temos também a nossa livraria ali com livros seminovos para venda e a biblioteca para quem desejar, só pegar o livro, ler e depois traz de volta. Vamos então começando os trabalhos de hoje. Vamos sentando confortavelmente nas cadeiras, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo sempre por mais essa oportunidade, agradecendo por estarmos aqui reunidos em seu nome para estudarmos, aprendermos, e mais do que isso, para que possamos entendermos e colocar em prática todo o seu ensinamento. Pedimos aos irmãos de luz aqui presentes que nos amparem, que nos fortaleça, e que as bênçãos do Pai, que possamos sentir as bênçãos do Pai, a vossa misericórdia, sempre nos envolvendo, nos abraçando, nos acalentando e nos ajudando a tomar as decisões corretas no caminho, para que aproveitamos essa encarnação e um dia, quem sabe, estaremos cada vez mais próximos de Deus e de Jesus. Assim, então, vamos iniciar os trabalhos de hoje, agradecendo, assim seja. Hoje a palestra vai ficar com o Evangelho segundo Paulo, com o tema Resoluções de Ano Novo. Isso é bom, hein? Resolução. Romã? Olá, não sei quantas ondas. Boa noite a todos de casa, pessoal que está aqui. Então, tentar trazer alguma coisinha, uma reflexão aí sobre isso que a gente todo final de ano começa a pensar, né? Eu, pelo menos, sou um desses, não sei se todos, mas muita gente chega no final de ano e começa a pensar: o que eu vou fazer ano que vem? Né? O que eu estou pensando em fazer ano que vem? A gente fica imaginando o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, né? E aí eu fui buscar aqui no livro do Alexandre Caldini, a Vida na Visão do Espiritismo, e achei um tema que eu achei que tem relação com isso, né? Eu dei esse nome, Resoluções de Ano Novo, mas por conta de ser o início do ano, né? E aí a gente pode refletir um pouquinho sobre isso. E nesse texto do livro dele aqui, ele fala sobre autoaperfeiçoamento. Ou seja, nós, pelo menos as pessoas que acreditam na vida após a morte, no reencarne, né? Que desencarnamos um dia, reencarnamos num outro momento, como outro personagem, e que assim vamos passando por esse ciclo. A gente, quem acredita nisso, acredita que a cada encarnação nós evoluímos um pouquinho, nós temos que melhorar alguma coisa, né? A gente não volta para cá para ficar do mesmo jeito que estava. A gente volta, inclusive quando a gente está lá no plano espiritual, a ideia é: eu vou para lá para melhorar, vou dar uma melhoradinha, né? Vou evoluir um pouquinho. Então, quem acredita nisso, eu acho que enquanto está encarnado, também tem que pensar em melhorar um pouquinho, né?
Ou seja, eu estou aqui para quê? Para melhorar. Então eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. E aí nesse texto aqui, ele dá, assim, ele coloca uns pontos, ele relaciona alguns pontos. Como é que eu faço para melhorar? O que será que eu tenho que fazer para melhorar, se eu tenho essa ideia dele, né? Então ele coloca assim, a gente tem que tomar consciência da necessidade de melhorar. Se eu achar que está tudo bem, não preciso melhorar, eu vou ficar quietinho ali, estagnadinho. Agora, se eu fizer uma análise e achar que eu preciso melhorar alguma coisa, quer dizer, eu tomei consciência que eu preciso melhorar, né? O segundo ponto que ele coloca é fazer uma autoavaliação honesta sobre si mesmo. Então, se você tomou consciência que precisa melhorar, tá bom. Isso quer dizer que eu acho que tem alguma coisa que não está legal. Eu preciso melhorar, tomei consciência disso. E aí, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Porque eu posso chegar à conclusão que percebi que não está bom, mas vou deixar assim mesmo. Porque eu acho que isso está acontecendo que não é muito bom, porque a culpa é daquele cara ali. Você precisa fazer alguma coisa para me ajudar, né? E na realidade não é isso. A gente tem que fazer por si mesmo, melhorar por si mesmo. Ninguém me melhora, a não ser eu mesmo. Eu não mudo você para você melhorar, por mais que eu ache que você esteja errado. Mas se você acha que você está certo, está de boa, certo? Então eu tenho que tomar essa consciência, ser honesto comigo mesmo. Achar o que... Chegar à conclusão que eu tenho que mexer em alguma coisa, né? Na sequência, se eu cheguei a essa conclusão, eu tenho que ser honesto. Eu não posso arrumar desculpas para não fazer. Eu tenho que ser honesto, mas honesto com quem? Com você? Com você? Não, comigo mesmo. A gente tem que perceber isso. A relação, por mais que possa chamar até de egoísta, é de mim comigo mesmo. Tudo que eu fizer para eu melhorar, eu vou acabar agindo melhor com você. Melhor com você. E aí, eu vou perceber que eu estou. Muito bem. Eu tomei a consciência, eu fui honesto na minha autoavaliação, descobri que eu quero mudar alguma coisa, fui corajoso ao dizer assim, realmente eu preciso, né? Aí chegou a hora de começar o negócio, né? E como que a gente inicia essa coisa de melhorar? Às vezes a gente tem essa noção que, eu preciso fazer uma coisa, mas a gente pensa muito alto, né? Leva essa coisa, não, preciso fazer uma coisa muito importante. E às vezes a gente não percebe que são as coisas simples que fazem com que a mudança comece. Então, a gente não precisa pensar grande. Eu chego à conclusão que eu tenho que mudar alguma coisa, tem que ser nos pequenos atos. E aí, ele escreve aqui, e realmente eu parei para pensar, que normalmente eu penso assim, que coisa grande que eu vou fazer? Que grande mudança que eu vou fazer? E não percebo que são pequenas mudanças que fazem com que eu me sinta melhor comigo mesmo, né? Então, eu sou aquele cara que acordo meio de mau humor e se eu entrar no elevador lá no meu prédio, eu não olho na cara de ninguém que estiver lá dentro. Às vezes eu sou esse cara. Tem dias que eu sou, tem dias que eu não sou. Eu, estou falando dele, de mim, esse cara aqui, ó. Então por que eu não mudo essa vibração minha para falar bom dia sempre? Ter um sorriso para as pessoas sempre. Mesmo que eu esteja chateado. E para aquele cara que falou um negócio que eu fiquei ofendido, eu não respondo para ele duro. Eu absorvo aquilo. E ainda tenho uma palavra de
sem ser agressivo. Então eu estou falando para quem não é assim. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim no dia a dia. O cara atravessa o caminho dele e ele deixa o cara passar. Ah, ele está no dia ruim. Eu conheço gente assim. Ah, ele está no dia ruim. E não são poucos que são assim. Mas a gente, e eu falo por mim, normalmente eu tenho uma tendência a, pelo menos, pensar assim, pô, qual que é desse cara aí, pô? Como é que ela atravessou assim? O que passou aí no mundo? Falou aí? Por que você não falou bom dia pra mim aí? Não, qual foi? Você me conhece? Né? Às vezes eu estou pensando assim. E então a gente precisa, esse iniciar a mudança, detectei que eu preciso mudar alguma coisa. E quando a gente começa, por exemplo, a agir de forma diferente daquela que nos incomodava, que a gente entendia que não era legal, a gente começa a se sentir melhor. É muito comum isso. Quando a gente muda, e às vezes a gente pensa assim, eu troquei o carro de 100 por um de 300. Todo mundo fica feliz. Agora, ninguém pensa assim, poxa vida, hoje eu consegui conversar com aquele colega de trabalho que sempre me irritou. E ele saiu sorrindo para um lado e eu saí sorrindo para o outro. E aí, quando a gente consegue isso, é diferente a sensação. Parece que ela é muito menor do que a outra da grana. Mas com certeza ela é melhor que aquela. Apesar de não parecer. Mas com o tempo vai parecer que sim. Porque se a gente conseguir entrar nessa vibração diferente na maioria das coisas, não estou dizendo que eu vou virar santo nessa encarnação. Não vou. Nenhum de nós vai. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer essas pequenas mudanças na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na maneira como a gente se relaciona com o próximo, a gente vai começar a sentir prazer com isso. E aí, quando a gente começa a sentir isso, a gente precisa evoluir para o ponto da persistência. A gente tem que persistir nisso. E aí, na hora, quando a gente começa a identificar esse tipo de coisa e começa a se sentir melhor, fica mais fácil repetir. Fazer de novo. Fazer diferente. E a gente tem que ter também paciência. Paciência com quem? Em primeiro lugar, consigo mesmo. Porque a gente sempre fala, quando fala de paciência, fala assim, preciso ter paciência com esse cara é chato. Mas eu vou exercitar paciência. Mas a gente nunca olha no espelho e fala assim, eu preciso ter paciência com esse cara aqui. A gente tem que ter paciência com a gente. E se a gente reconheceu que precisa mudar, se a gente começou a fazer o exercício, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. O que vai acontecer de eu tentar fazer o exercício e não conseguir. Tropeçar. E perceber, puxa vida, estou tentando, mas não consegui. Mas eu tenho que ser persistente e tenho que ter paciência. Se eu perder a paciência comigo mesmo, eu volto para o zero e continuo do jeito que eu estava. É melhor assim. E indo acumulando essas características aí que a gente está falando, né, a gente vai acontecer o quê? A gente vai se animar consigo mesmo. Vai ficar animado com o negócio que ele está fazendo, que é legal. Que a gente acha que é legal, que está mudando. Né? E vai acontecer da gente ouvir das pessoas isso. Vai acontecer de gente que a gente conhece e fala assim, nossa, você está diferente. E não vai falar assim, pô, você está diferente. Vai falar assim, nossa, você está diferente. É diferente, né? O semblante. E a gente reconhece isso nas pessoas. Cara, você está diferente. O que aconteceu com você? Né? Tem
gente que olha pra gente e num determinado momento fala, você tá diferente, cara. Você não era assim. Quando o cara fala assim, é porque você mudou para melhor. Ele não precisa nem falar, parabéns, meu amigão, você melhorou. Não precisa. Você vê nos olhos da pessoa, no semblante dela, que ela reconhece que você melhorou. E aí a gente tem que se animar com isso. Se a gente está tendo um bom retorno com relação às nossas atitudes, né? Se elas estão melhores, se elas estão irradiando boa energia, boas vibrações, né? A gente tem que ficar animado com isso e aumentar a carga. Né? Buscar outras coisas. Esse ciclo, será que eu já passei? Será que eu melhorei isso aqui? Eu começo a estabelecer um novo desafio. A gente pode fazer analogia com qualquer coisa disso na vida. Com a academia que eu comecei. Quando a gente vai para a academia lá e começa, dói pra caramba no começo. Puxa os ferros lá para ver como é que dói. Não dói? Agora, se eu falar assim, joelho, não quero mais. Vou dormir o resto da semana. Agora, se eu persistir, a dor passa. Não passa? Alguém que já fez algum exercício físico, não precisa ser na academia, puxa ferro, qualquer exercício físico que você está paradão, você começa a fazer, começa a doer. Dói a perna porque eu fiz a caminhada de 3 km. Puxa, mas se você continuar, uma hora a dor passa. E aí você se sente melhor com aquilo. E aí fala assim, não vou mandar mais 3, vamos mandar 5, certo, Ronaldo? Vamos aumentar a carga. Né? E depois que a gente colocar essas práticas diferentes, melhores na vida da gente, a gente vai perceber o seguinte, que vira a rotina. Aquela rotina da não mudança, vira a rotina da mudança. Eu mudei isso aqui. Eu comecei, vou citar o meu exemplo, no dia 6 de janeiro eu estabeleci como meta no final do dia 6 de janeiro voltar a correr. Eu gosto de correr, mas fiquei quase um ano sem correr. Voltei estragado. Como se eu nunca tivesse corrido na vida. E é isso, agora depois de 2 semaninhas já estou melhorzinho, já estou me sentindo melhor, já não estou botando os bofs para fora, já estou mais... E aí eu já estou falando assim, dá, vou voltar. Estou voltando. E já estou conseguindo acordar naquele dia cedinho, 3 vezes por semana, que acordo cedinho. Então, são essas coisas, são coisas que no primeiro momento parece que são grandes demais para a gente. Isso vale para tudo, para todas as decisões que a gente tomar na vida de que eu preciso mudar em alguma coisa. Eu preciso melhorar. Então, o ano entra, o novo ano com aquilo que a gente pensou no ano passado e não sei o que lá. No ano passado, no final de 23, eu comecei o ano pensando em correr, que eu tinha parado. Aí, eu sofri uma cirurgia em abril do ano passado, parei. Aí eu botei a culpa na cirurgia. Parei. Aí o médico falou pra mim, fica só 2 meses sem correr, depois você volta. Fiquei 5 sem correr. Porque o médico pediu. Porque o Selim falou pra eu não correr. Porque eu tomei a decisão. Fiquei 5 meses. Depois de 5 meses eu falei, poxa, e aí? Vamos voltar? Então é isso, essas melhorias que a gente está aqui para melhorar, a gente não está aqui para ficar estagnado, nem andar para trás. A gente encarna, desencarna, como dizem, né? Essa aqui é a nossa melhor versão, que a gente vem evoluindo sempre a cada encarnação. E nessa daqui, o que eu identifico em mim que eu preciso dar uma melhorada? Será que eu estou tratando as pessoas dignamente? Será que eu estou dando atenção para as pessoas como elas merecem? Será que quando eu saio de uma conversa com você, você sai mais feliz ou menos feliz da conversa?
Você sai melhor, mais leve? Ou como é assim, torta? Eu penso nisso, procuro fazer, e eu não estou dizendo que quando eu tenho uma conversa com você, eu tenho que concordar com tudo que você pensa, para ser legal com você, para você ficar feliz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu posso discordar de você sem te ofender. Dá. Sem que você se sinta agredido. Dá. Eu posso colocar a minha maneira de pensar, que é antagônica à sua, mas que você sai da conversa leve. E eu também. Dá para fazer isso. Mas, e eu estou falando por mim, não estou generalizando. Eu já fui o cara que toda conversa para mim era um embate. Não me deu uma folha de sulfite que eu subi em cima e fazia de palanque. E com o tempo eu fui percebendo que isso não estou dizendo que tem momentos que você não está feliz com aquela conversa. Mas será que não dá para sair melhor? Será que não dá para eu respeitar a tua maneira de pensar? Mesmo que eu pense de forma totalmente contrária. Mas eu posso mostrar para você que eu penso de forma antagônica à sua, mas eu respeito a sua opinião. Seja ela religiosa, política, de esporte, qualquer que seja, economia. Eu posso discordar. Você pode discordar de mim. É um direito que cada um tem de pensar a sua maneira. E eu debati isso com você. Saí bem. Eu cheguei a uma conclusão recentemente que hoje em dia eu me sinto mais feliz em conversas com pessoas que têm vários pontos diferentes do meu jeito de pensar do que daquelas pessoas que pensam igual. Por quê? É esse cara que pensa de forma antagônica que me faz queimar os neurônios e falar assim, poxa, eu não tinha pensado nisso aí. Ou então sair dizendo assim, realmente não concordo com ele. Mas eu respeitei a posição dele e segui em frente. Ele percebeu que eu respeitei e que eu não quis mudá-lo. Porque eu não mudo você. Eu não mudo você. É perda de energia eu tentar mudar você. Dizer, olha, você pensa assim, mas está errado, porque essa posição que você pensa a respeito disso, o certo é isso aqui é o certo, isso aqui é o certo, isso aqui é o certo. Sai da conversa, você sai chateado comigo. E eu saio desgastado, porque eu descobri que o cara não mudou nada e nem vai mudar, porque é a maneira dele pensar. E se amanhã ou depois ele quiser mudar, é o problema dele. O meu problema é mudar a mim. O seu problema é mudar você. E dependendo da nossa mudança para melhor, sabe o que a gente muda? O mundo. A gente muda o mundo mudando a si mesmo. Imagina se chegar um momento em que todos os humanos da humanidade forem compreensivos, tolerantes, caridosos e fraternos. Vai ter briga? Vai precisar de juiz? Vai precisar de político? Vai precisar de religioso? Para quê? Vai precisar de igreja? Vai precisar de centro espírita? Se todos formos fraternos, amorosos, tratarmos o próximo como irmão, com amor, com fraternidade, com caridade, com justiça, vai precisar dessas coisas, todas essas instituições que nós temos essas instituições porque nós estamos de regra ainda. Porque nós ainda não somos
fraternos, nós não somos caridosos, nós não somos amorosos, nós não somos compreensivos, nós não somos tolerantes. Ainda não somos. Temos essas falhas ainda. Mas, se um dia, e eu acredito que um dia vamos chegar, nosso planeta vai estar evoluído a ponto, nosso planeta vai evoluir conforme a humanidade que nele estiver, né? Evoluída a ponto de todos sermos fraternos. Nós não vamos saber as instituições mais. Seremos equilibrados. Né? Então, todas as instituições que nós temos serão desnecessárias. Não estou falando, vamos destruir. Não, não é nada disso. Serão desnecessárias. Por que serão desnecessárias? Não precisa mais. O dia que eu ouvir a sua opinião, entender e aceitar, mesmo pensando diferente. O dia que eu auxiliar qualquer pessoa, em qualquer momento, eu perceber que ela está necessitando, sem pensar, sem esperar um muito obrigado. Quantas vezes a gente faz um negócio para alguém, espera um muito obrigado, se não teve, mas cara, é mal educado. Não! Para que você precisa disso? Para que eu preciso do muito obrigado? Para que eu preciso de um agradecimento, de uma paga por alguma coisa que eu fiz? Ou não fiz? Não precisa. Imagina o momento que a gente pensar assim. Agradecer, não, eu fiz por você, tá bom. Mas você não me conhece. E daí? A gente precisa evoluir bastante ainda para chegar a isso. Imagina o dia que a gente estivesse. Né? Quer dizer que a gente foi fazendo as lições de casa, a gente foi melhorando a cada encarnação. Durante a encarnação, a gente deu aquela melhoradinha. E é de pouquinho, gente, é de pouquinho. Não, a gente não precisa se preocupar em mudar radicalmente e um negócio enorme e não vai, porque não vai terminar essa daqui e vai viver no paraíso. Né? Se a gente está aqui ainda, a gente tem que melhorar bastante. Nós vamos passar por outras tantas. Né? Então é isso aí que eu gostaria de falar para vocês, né? Espero que tenha ajudado a refletir um pouquinho sobre isso, né? Quais são as nossas resoluções para o próximo ano, para esse ano que está começando, né? As resoluções são o que eu consegui identificar que dá para melhorar. Pô. E, gente, pega um por vez. Não faz uma lista grande. Se a lista for meio grande, põe a prioridade e fala, isso aqui eu vou pegar. Pega isso e desenvolve isso. Desenvolve isso. Vai. Consegui. Acabou o ano, não acabou. Vou tentar outro, vou. E estende para o próximo. Até porque o tempo não existe. É uma convenção. 365 dias, 12 meses, 24 horas. A gente estuda um pouquinho espiritismo, nós somos eternos. Eu vou ficar 90 anos aqui, nesta contagem, 30, 70, 3 horas. Tem gente que fica pior. Tem gente que nem fica. Mas não muda diferença. Então vamos aproveitar enquanto a gente está por aí. Porque eu não sei se eu vou passar pelaquela porta hoje. Vai embora para casa. Quem sabe? Quem garante? Pode ser que não. Pode ser que sim. É isso. Obrigado, gente. Vamos ao Evangelho, vamos prestando atenção agora na prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso.
Pai, dai ao culpado arrependimento, ao Espírito da verdade, à criança ao guia, ao órfão, o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje na mensagem do meu texto. Hoje eu vou ler um texto aqui do livro Sejamos Felizes, do Antônio Carlos, do Espírito Antônio Carlos, pela psicografia da médium Vera Lúcia Marinzec. A doutrina espírita é uma luz em nosso caminho. Atualmente, as ideias de Jesus são mais bem compreendidas e as pessoas que professam religiões cristãs não são tão perseguidas. Entretanto, ainda hoje os espíritas sofrem críticas e preconceitos por parte de certas pessoas que não conhecem a doutrina espírita e seus ensinamentos puros, baseados nos evangelhos. O Espiritismo veio para dar maior e melhor compreensão dos ensinos de Jesus, para levar-nos de volta à pureza dos primórdios do cristianismo, iluminar o caminho a ser percorrido. Esses ensinamentos são setas que nos indicam um rumo, um caminho. O Espiritismo veio para nos levar ao aperfeiçoamento interior, para que alcancemos a realização, o progresso espiritual. Faz com que conhecemos a verdade que vos libertará. A doutrina espírita nos oferece ensinamentos para nos libertarmos da maldade, da ignorância, porque só livre seremos felizes. Seguindo com o trabalho, vamos agora ao momento de vibração. Vamos doar um pouco das nossas energias, dos nossos bons pensamentos aos irmãos necessitados. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e, junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho, para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades, para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e que sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais.
para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de encerrarmos essa primeira parte dos trabalhos, vamos nos preparando para tomar os passes. Fazer sua passe. Terminando o passe, água fluidificada. Espero encontrá-los na próxima semana, no mesmo horário, terça-feira, às 20h15. Não esquecendo do Evangelho no Lar, tá? O Evangelho no Lar completa o trabalho realizado aqui na Casa Espírita. Se alguém tiver alguma dúvida de como faz, nós temos os informativos ali, é só procurar na secretaria. Vamos encerrar então. Vamos encerrar então a primeira parte dos nossos trabalhos. Então vamos levando nossos pensamentos ao Pai Todo-Poderoso, agradecendo a Ele pela noite de hoje, nós estamos aqui presentes, recebendo essa paz, essa luz, esse conforto ao nosso espírito e à nossa matéria. Sejamos fortes e merecedores para que a cada um de nós possamos cumprir a nossa missão a que viemos na Santa Paz do Senhor. Tenhamos um retorno ao nosso lar, na paz, na harmonia, na luz, que todos estejam na Santa Paz do Senhor. E encerrando a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz do Senhor e do Divino Mestre esteja com todos nós. Assim seja.